Fala galera, vamos para mais uma correção de prova aí. Dessa vez vai ser a prova de Química do concurso público do Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, prova oficial do ano de 2018. Então galera, vou estar trazendo um vídeo diferente para vocês agora, vou estar resolvendo aqui no quadro. E vocês deixam no comentário se vocês preferem a resolução assim ou no outro método. Esse vídeo vai ser um vídeo teste para ver se testar essa resolução. Vamos lá então. Lembrando que eu vou estar com a prova do tipo A, para quem quiser acompanhar fica mais fácil. A questão 31 diz assim, a tabela periódica é uma das realizações mais notáveis da Química, porque ajuda a organizar a extensa quantidade de propriedades dos elementos, que de outra forma seria um arranjo confuso. A tabela periódica pode ser usada na previsão de um grande número de propriedades, muitas das quais são cruciais para a compreensão das características químicas e físicas dos compostos. Aí diz assim, sobre as propriedades periódicas dos átomos, pode-se afirmar que... Então a gente vai estar analisando afirmativa por afirmativa e vendo qual está correto, que é o que está pedindo a questão. A afirmativa letra A dizia assim, os íons Na+, F- e Mg2+, têm a mesma configuração eletrônica, conferindo assim a eles o mesmo tamanho. Galera, essa afirmativa é falsa. Por que ela é falsa? Os íons sódio, flúor e magnésio, esses são o número de elétron deles. Só que na questão está dizendo que é o Na+, é o flúor menos e o magnésio 2+. O que isso quer dizer? Que esses átomos eles não estão estáveis. No caso do sódio, ele vai estar perdendo um elétron. Ou seja, se ele tinha 11, como ele está perdendo um, ele fica com 10 elétrons. No flúor, ele está ganhando um elétron. Como ele tinha 9, ele fica com 10 elétrons. E o magnésio é a mesma coisa, ele tinha 12 e está perdendo 2. Ou seja, ele vai ficar com 10 elétrons também. Até aqui é verdade, onde diz que eles têm a mesma configuração eletrônica. Mas o erro da afirmativa é aqui, conferindo assim a eles o mesmo tamanho. Ou seja, a afirmativa letra A é falsa. Vamos para a afirmativa letra B. A energia de ionização do oxigênio é maior do que a energia de ionização do nitrogênio, porque a carga nuclear do nitrogênio é maior. Essa afirmativa é falsa. Por que é falsa? A energia de ionização do oxigênio não é maior que a do nitrogênio, ela é menor. A energia de ionização não é nada mais do que a energia necessária para arrancar um elétron. E ela cresce de baixo para cima e da esquerda para a direita na tabela periódica, assim como a eletronegatividade. Ou seja, os elementos mais à direita da tabela são que têm a energia de ionização maior. E o nitrogênio está bem lá no canto, entendeu? Então é falsa essa afirmativa também. Agora vamos para a letra C. A letra C ela é a afirmativa correta. Ela diz assim, os gases nobres têm afinidade eletrônica negativa, porque qualquer elétron adicionado deve ocupar o nível energético mais distante do núcleo. Galera, a gente tem muito na cabeça que os gases nobres têm afinidade eletrônica igual a zero. Isso é mentira, galera. Você tem que tirar essa ideia da cabeça. Por quê? Os gases nobres fazem ligações químicas sim. Eles só não é necessário, pois eles já estão estáveis. Eles não optam por fazer, mas eles fazem sim, conferindo assim a eles a afinidade eletrônica negativa, por causa desse aspecto, entendeu, galera? E aqui diz também que qualquer elétron adicionado deve ocupar o nível energético mais distante do núcleo. Isso é para todos os átomos. O flúor mesmo, adicionado um elétron, ele sempre vai ser adicionado mais distante do núcleo, entendeu, galera? Qualquer dúvida, vocês podem estar deixando aí no comentário, que eu vou estar procurando esclarecer para todo mundo. Vamos analisar a afirmativa D, porque ela está errada. Ela diz assim, a temperatura ambiente entre os halogênios flúor, iodo e bromo, esse último tem maior temperatura de ebulição por ter maior volume. Falso. A temperatura de ebulição do bromo é ali aproximadamente 60 graus. Já do iodo é ali por média de 184 graus.
E a questão diz que o bromo é maior, ou seja, afirmativa letra D, falsa. Gabarito correto, letra C, galera. Vamos corrigir a questão 32 agora. Ela dizia assim, ó, o gás mostarda é uma substância conhecida pela sua aplicabilidade como arma química. Acredita-se que essa substância foi utilizada durante a Primeira Guerra Mundial e que seus efeitos causavam queimaduras com formação de bolhas na pele e nas mucosas do trato respiratório, levando à cegueira e à morte por asfixia. A produção do gás mostarda ocorre mediante a reação química do dicloreto de enxofre com o eteno, conforme a equação química a seguir. A equação eu demonstrei aqui, ó, para vocês poderem enxergar, beleza? Aí sobre a equação de produção do gás mostarda foram feitas as seguintes afirmativas. Aí a gente vai estar analisando afirmativo por afirmativo, beleza, galera? A primeira afirmativa dizia assim, ó, o eteno, ele é um composto isomérico trans, beleza? Um composto isomérico trans. O eteno é aqui, ó, composto isomérico trans. Isso é falso. Por que é falso? O que seria um composto isomérico trans? Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um composto isomérico trans seria aqui, ó, na transversal, tá vendo? Você vê que tem dois elementos diferentes, ó, iguais no caso, na transversal. O nome já fala transversal. Nesse caso aqui, é tudo hidrogênio, então não tem como ser trans, porque é tudo igual. E um composto isomérico trans, ele vem na forma espacial. O que é uma forma espacial? Seria como se tivesse um triângulo aqui, os negócios na prova, você ia ver claramente. Ou seja, a primeira afirmativa é falsa, beleza? Só apagar aqui. A primeira afirmativa é falsa. Vamos para a segunda afirmativa. O gás mostarda tem forma molecular C4H8SCl2. O gás mostarda está aqui, ó. Então, galera, a gente tem que analisar. A gente sabe que em cada ponto desse aqui, ó, tem um carbono. E o carbono ele faz 4 ligações. Ou seja, tem um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Beleza? O carbono, como ele faz 4 ligações, e em cada carbono ele está fazendo apenas 2, ele tem que fazer mais 2 ligações. E quando não aparece nada assim, ele está ligando com hidrogênio. Ou seja, está ligando com hidrogênio aqui, com hidrogênio aqui. Cada um está fazendo 2 ligações com hidrogênio, fora as que já estão fazendo. Ou seja, a gente conclui que para cada carbono há 2 ligações com hidrogênio, ou seja, o dobro de hidrogênio do que de carbono. Vamos anotar aqui, ficaria 1, 2, 3, 4, fica C4, como eu disse, o dobro de hidrogênio, H8, tem um enxofre só, fica S e 2 cloro, Cl2. E é exatamente o que a afirmativa 2 disse. Então, está correto, a afirmativa 2 está correta. Vamos analisar a afirmativa 3. Ela diz assim, ó, a reação orgânica de produção do gás mostarda é de substituição. Ou seja, essa reação aqui, ó, está falando que é de substituição. Vocês notam que isso é uma cadeia insaturada. E na cadeia insaturada, a reação ela é de adição, não de substituição, como diz a questão. Entenderam? Aqui você já matava a questão. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Que apenas a afirmativa 2 é correta. E a questão está pedindo as afirmativas incorretas. Galera, tomar muito cuidado com isso na hora da prova, principalmente da banca Fundeb. Eles pedem muita incorreta para você confundir. Então, como só a afirmativa 2 está correta, a 1 e a 3 está incorreta. Ou seja, gabarito, letra B. Vai. Galera, a próxima questão é a 33. Ela dizia assim, ó, em condições ideais, pequenas quantidades de gás cloros podem ser geradas em laboratório pela reação de óxido de manganês com ácido clorídrico, conforme a equação química a seguir, não balanceada. A partir dessas informações, quantas moléculas de gás cloro, aproximadamente podem ser produzidas quanto 10 gramas
de óxido de manganês, tá aqui, ó, óxido de manganês, com grau de pureza de 87%, são colocados para reagir completamente com o excesso de ácido clorídrico. O ácido clorídrico, que é esse aqui, ó, HCl. Beleza, galera? Essa questão é a questão típica de estequiometria, galera. Sempre vai cair na prova, cai muito na prova. Beleza, primeiro passo é balancear. Gente, para balancear, a gente tem que colocar um 2 aqui e um 4 aqui. Beleza? A reação está balanceada, só isso. Agora, vamos fazer a estequiometria. A questão também deu o número de Avogadro, para facilitar a sua conta. Como está pedindo moléculas, você sabe que vai usar o número de Avogadro, correto? Então, beleza. Primeiro, você teria que achar a massa molar do composto do óxido de manganês. Eu fiz aqui, ó, o oxigênio 16 tem 2, fica 32, e para o outro 55 fica 87. Aí a gente vai fazer uma regra de 3 básica. A massa molar, 87, relaciona com o número de Avogadro, como está pedindo molécula, 6 vezes 10 dá 23. Aí na questão está pedindo em relação a 10 gramas. 10 gramas. 10 gramas. Porém, tem que dar uma pausa aqui, ó. Grau de pureza 87%. Se fosse rendimento, você colocaria um valor aqui. Grau de pureza, coloca aqui. Não esquece, essa dica é, ó, muito boa. Vezes 0,87, que no caso é 87%. Relaciona com o X que você quer descobrir. Fazendo essa conta, para simplificar, ganhar tempo para nós, galera, fazendo essa conta aqui, você vai achar exatamente 0,6 vezes 10 a 23. X é igual a, passa a vírgula aqui na notação científica, 6 vezes 10 a 22. Galera, isso corresponde à letra B, nosso gabarito letra B. Lembrando que qualquer dúvida deixar nos comentários. E vai. Beleza? A questão 34 dizia assim, ó, galera. É um experimento de química, um estudante colocou em um recipiente 500 ml de uma solução aquosa de hidróxido de sódio em uma chapa de aquecimento. O pOH da solução antes do aquecimento é igual a 2. Vamos anotar aqui, era igual a 2. Após um tempo, considerando que se evaporou apenas água, o pOH da solução se reduziu a metade. Metade de 2, 1. Esse é o pOH. Isso aqui é antes do aquecimento, isso aqui é depois. Aí pediu assim, ó, nessas condições é correto afirmar que o volume em mililitros da solução que permaneceu no recipiente ao fim do experimento é igual a... Galera, aqui para resolver essa questão, vocês teriam que saber um pouco sobre pOH e pH, entendeu? Que a regra diz assim, ó, que o pOH, como aqui é 2, o seu OH, ele é 10 elevado a menos 2. Entendeu? A menos 2, porque aqui é 2. E nesse caso, o OH agora vai ser 10 elevado a menos 1. Entendeu? Você pega o valor e joga como na base 10 e põe no negativo. Entendeu, galera? Essa é a regra. Sabendo disso, uma regra de 3 básica. Então vamos lá. Antes do aquecimento, ficou 10 a menos 2, que reage. Explicando, galera, daqui a unidade é mol por litro, ou seja, a cada 10 a menos 2 mol, reage com 1 litro, beleza? E a gente quer descobrir o X, que reage, que disse a questão, 500 ml, só que como aqui é litro, a gente vai passar para litro, meio litro, beleza, galera? Aí, gente, para ganhar tempo, a resposta vai ficar o quê? Vai ficar 5 vezes 10 a menos 3 mol por litro, entendeu? Beleza. Agora, a gente achou antes do aquecimento. Agora a gente vai estar fazendo como se reduziu a metade, beleza? Que vai ficar o quê? Vai ficar 10 a menos 1, que reage com 1 litro. E aqui vai ser o 5, o número que a gente achou, vezes 10
a menos 3, que reage com o volume que a gente ia achar. Lembrando que aqui a gente vai achar em litros e a questão está pedindo em mililitros. Fazendo essa conta aqui, galera, a gente vai achar o valor de 5 vezes 10 a menos 2, que isso equivale a 0,05 litros, que passando para ml, 50 mililitros. Galera, qualquer dúvida, deixar nos comentários. O gabarito dessa questão é letra D, 50 mililitros. Beleza? Galera, a próxima questão, ela nos apresentou essa equação química, deu a variação de entalpia e perguntou assim, ó, considerando que para a reação de produção em um processo industrial é desejável que se produza mais sulfito de sódio. Sulfito de sódio é esse aqui, ó, beleza? Lembrando que já está balanceado. Partindo de um sistema em equilíbrio, qual fator é adequado para tal processo? Letra A, aumentar a concentração de SO2? Correto, letra A. Se a gente aumentar a concentração de SO2, automaticamente vai produzir mais sulfito de sódio. Vamos analisar, então beleza, letra A, alternativa correta. Vamos analisar as outras. Letra B, aumentar a temperatura do sistema? Não, né, galera? A gente pode ver que o ΔH é negativo, ou seja, é uma reação exotérmica. Exotérmica libera calor, ela está liberando calor. Então, se você aumentar a temperatura, ela não vai gostar, você tinha que diminuir a temperatura. Entendeu? Então, não é. Letra C, diminuir a pressão do sistema? Não, galera, tinha que aumentar a pressão. Visto que a gente aumenta a pressão no lado que tem mais componente, aumentar a pressão para produzir mais e não diminuir. Ou seja, letra C falso também. Letra D, adicionar um catalisador no sistema. Galera, nada a ver, catalisador nada a ver. Então, a alternativa correta, letra A, aumentar a concentração de SO2. Então, galera, assim a gente concluiu a resolução da prova. E vocês deixam no comentário o que vocês acham do vídeo assim, resolvendo no quadro, se fica mais fácil de entender, ou os vídeos antigos. E lembrando que qualquer dúvida pode deixar no comentário aí, que eu vou estar procurando responder todo mundo detalhadamente a sua dúvida, beleza, galera? Valeu e até o próximo vídeo.